Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo naturalmente os peticionários e começo por fazer aqui uma pequena declaração para o Sr. Deputado Nelson Brito, que falta fez ao Governo do Partido Socialista, ao último Governo, nesta área, para ter a sensatez que era necessária. A transição energética e digital, que todos reconhecemos como fundamental, depende da disponibilidade de matérias-primas críticas como o lítio. O lítio é um recurso essencial para a produção das baterias que usamos diariamente, como os nossos telemóveis e nos carros elétricos. A União Europeia aprovou o Regulamento Europeu para as matérias-primas críticas para garantir um aprovisionamento seguro e responsável de matérias-primas estratégicas para a transição energética e digital, assim como nas áreas da defesa e aeroespacial. A Europa não pode manter-se refém dos fornecimentos externos e necessita que as suas cadeias de valor, especialmente no contexto da transição verde e digital, possam prosperar de forma sustentável e autónoma. O PSD tem sido, desde sempre, claro. Somos a favor da prospecção e exploração de lítio. Reconhecemos a sua importância para o progresso de Portugal e para a redução da dependência estratégica da Europa no aprovisionamento das matérias-primas. No entanto, não defendemos a exploração a qualquer preço. E é verdade que este processo foi gerido de forma desastrosa pelo anterior Governo, o que fez com que algo que deveria ser visto como uma oportunidade para Portugal e para os territórios onde o lítio está presente, seja visto atualmente como um peso, um encargo, um mal. Ora, a postura de pouca exigência ou de facilitismo, ignorando o rigor técnico e a transparência de um processo desta importância e o que ele exige, inquinou a percepção pública sobre a exploração deste recurso. Um dos principais desafios na concessão de novas prospecções ou explorações reside na aceitação das populações locais. Ora, sem um envolvimento transparente e efetivo nos processos de decisão e uma partilha justa dos benefícios com as populações e os territórios, com os territórios é impossível conquistar a confiança das comunidades. E nesta matéria, volto a dizer, o Governo anterior comportou-se como um elefante numa loja de porcelana, ignorando a sensibilidade social e territorial necessária para conduzir estes processos e avaliar os seus impactos. As populações e os autarcas foram praticamente ignorados. E pouca informação que havia era transmitida e apresentada de forma seletiva, pouco clara, gerando desconfiança nas populações. Para agravar, recorde-se que o Governo Socialista demorou 6 anos para regulamentar a Lei das Minas, quando deveria ter feito apenas em 6 meses. Durante este tempo, surgiram intenções de prospecção e exploração sem que estivessem devidamente salvaguardados os aspectos ambientais e os interesses das populações locais. Assim, em vez de atuar como regulador imparcial, o Governo então comportou-se como um promotor de projetos mineiros, apregoando os méritos da transição ecológica sem assumir de forma clara e transparente a defesa dos direitos ambientais, sociais e até económicos dos territórios visados. O resultado foi a criação de uma percepção geral no país em que existia uma nebulosa de interesses pouco claros e de negociações que privilegiariam a pressa em detrimento da proteção dos direitos das populações e sustentabilidade ambiental. Não podemos, por isso, estranhar a perda de confiança que a mineração suscita junto dos autarcas e das comunidades locais e da existência da petição e das iniciativas que discutimos aqui hoje. A verdade é que a palavra lítio se transformou em sinónimo de intranquilidade e desconfiança, fruto de processos opacos e da surdez do Governo anterior perante os apelos das populações. A falta da clareza e a gestão desastrosa do processo contribuíam para transformar uma oportunidade estratégica numa fonte de conflito e frustração. Mas o PSD é um partido responsável. E não é por este Governo ter herdado um processo mal conduzido que deva matar a oportunidade de posicionar o nosso país definitivamente na linha da frente no desenvolvimento tecnológico e sustentável. Mas sejamos claros, a mineração não é, nem pode ser sinónimo de destruição. E por isso exigimos rigor e escrupuloso cumprimento das regras ambientais e padrões sociais exigentes, desde o licenciamento até à exploração e ao encerramento das atividades mineiras. Ora, se a exploração dos recursos geológicos tem de respeitar os mais elevados padrões de sustentabilidade e justiça social, o Governo anterior falhou em garantir que as explorações de lítio respeitassem esses princípios. É agora o momento de assegurar um processo transparente e equilibrado, devolvendo a confiança das instituições. E assim o PSD defende uma abordagem que traga equilíbrio a esta equação, assegurando que os benefícios da exploração do lítio sejam distribuídos de forma justa e que os territórios afetados sejam valorizados e protegidos, bem como o cumprimento escrupuloso das condicionantes ambientais
sociais previstas. Em suma, tem de haver a real remuneração dos territórios. Estamos certos que o Governo da AD está comprometido em reforçar a transparência do escrutínio dos processos, adotando uma abordagem equilibrada e responsável, garantindo que os direitos ambientais, sociais e económicos das populações são respeitados. Neste sentido, aliás, o Governo criou um grupo de trabalho para o Regulamento Europeu das Matérias-Primas Críticas, que está a desenvolver uma proposta do Plano Nacional de Prospecção de Pesquisa. Estas ações serão acompanhadas por fiscalização rigorosa, que todas as partes interessadas, especialmente as populações locais, sejam envolvidas de forma transparente e efetiva. Portanto, exploração de recursos geológicos, sim, mas de forma sustentável e socialmente justa, pois só assim será possível ultrapassar os receios e dúvidas legítimas da população e mobilizar o país para enfrentar e vencer a crise energética e climática que enfrentamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira.